consideramos que tem, nesse momento, uma inflação do termo crise. Essa crise, ela se reveste, de certo modo, numa condensação da crise política, numa manifestação concreta e dura da crise econômica, na perspectiva da crise do Estado e da consequente crise ideológica que essa condensação da crise política se apresenta. Isso nos permite ter uma leitura e chaves interpretativas para entender a conjuntura na sua especificidade, ou seja, no Brasil, mas não descolar isso da perspectiva de compreender o que se passa no centro do sistema e na relação do capital monopolista com suas contradições dentro, nunca fora da luta de classe. A crise econômica, ela é uma particularidade, mas ela nem sempre é colada à crise política. A crise política pode se apresentar, e assim os clássicos nos ensinam, sem a necessária dimensão da crise econômica. No entanto, a crise política não se apresenta diferentemente, separado da crise ideológica. Essas contradições podem nos permitir, em algum grau de interpretação de avanços das lutas sociais, a perspectiva da crise do Estado. Mas evidentemente que, mesmo a crise política não sendo refém da crise econômica, na quadra em que vivemos, a crise política é sim uma manifestação da crise econômica. Isso é um dado importante que a gente precisa levar em consideração para entender por onde está marchando aquelas frações que têm se apoderado dos interesses dos trabalhadores nesse momento. Mas o que é a crise econômica na sua articulação, camaradas? A crise econômica, ela é, na nossa particularidade, refém sim da crise sistêmica do capital. Ela é refém daquela natureza das contradições que têm sido modificadas na ordem do capitalismo. O capitalismo não se encontra, nesse momento, nos seus passos que em outros elementos nós tínhamos para analisar, entender, compreender, que demandavam uma particularidade e remitiu à leitura da crise cíclica. É um equívoco entender que nessa quadra da crise econômica, da crise sistêmica, o elemento cíclico do capital é o elemento principal. O capitalismo monopolista já deu sinais no planeta de que as características que botam ele em funcionamento estão em profunda decadência, em profundo desgaste da ordem. Então é uma crise sistêmica, evidentemente. Essa crise sistêmica, ela pode acontecer de forma a ensaiar uma perspectiva de revolução? Evidentemente que sim e evidentemente que não. Estamos às portas da revolução, portanto, temos que dizer que é uma crise sistêmica? Claro que não. Mas ela não é uma crise de natureza estrutural, porque afeta outras dimensões do sistema. As particularidades da estrutura do sistema estão afetadas pela lógica imperante do sistema e da característica monopolista da ordem no momento. As características da superestrutura da sociedade, seu aparato jurídico e ideológico, têm modificado a subjetividade da classe e a forma como as pessoas se colocam na cena política em grande parte do globo. Então vivemos sim uma crise sistêmica que afeta diretamente a natureza da ordem e a reprodução do seu socio-metabolismo e afeta substancialmente a natureza da superestrutura da vida jurídica, política. Portanto, vivemos também num momento de crise ideológica. E essa crise ideológica no Brasil é extremamente forte e vamos entender de certo modo que ela se associa à dimensão daquilo que se considerou uma nova introdução do fascismo entre nós nas suas particularidades. Mas se temos então uma relação da crise econômica na particularidade brasileira da nossa formação social, concatenada, articulada com a crise sistêmica do capital, efetivamente que tem um elemento que é importante para compreendermos esse processo, que é a natureza das modificações que atacam a ordem de como age, como atua, como se mobiliza o conjunto da classe. Esse é um debate importante para entender como a classe pode entrar em cena e se contrapor à ordem do capital nesse momento. Mas tem uma particularidade, repito sempre a particularidade, que tem uma natureza determinante nesse espaço.
que é o novo papel do Estado na reconfiguração do capital monopolista. O Estado passa a ser o elemento que vai revalorizar o capital. O Estado passa a ser aquele ente subjetivo, como diria Hegel, que vai, de certo modo, estimular a reprodução desse organismo, desse sistema sociometabólico, quando, naqueles itens elencados de como o sistema entra em crise, ele pode dar sua contribuição. Se o sistema entra em crise, nesse momento, o elemento essencial é compreender a desvalorização da taxa de lucro, o Estado vai ser aquele ente que vai tentar valorizar a taxa de lucro para a burguesia monopolista, seja ela na particularidade brasileira ou no restante do planeta. Portanto, o Estado utiliza o fundo público para as remessas que o capital necessita, para as políticas que o capital necessita, e efetivamente leva a esse grande debate que nós temos aqui sobre o que é o papel da universidade, quais são as medidas que o parlamento aprova, que nos atacam, e de certo modo como possamos reagir a esse processo que nós colocamos. Isso é uma característica importante, porque num momento como esse, de luta de classes, os atores que nos interessam têm pela frente enormes corredores. A luta de classes não é uma luta de classes que demanda apenas o protagonismo daqueles que, na relação de força, nesse momento, talvez tenha a maior autoridade para ser o jogador principal. O corredor da luta de classes está aberto, e nele a classe trabalhadora vai se inserir como sempre se inseriu. E nesse momento, estudantes secundaristas, professores em greve em diversas partes do Brasil, perspectiva de lutas, a densidade das greves no setor da extração de mais-valia, tudo que nós vemos pelo Brasil, o ataque do campo e a reação dos camponeses, o ataque aos moradores sem teto na cidade e a reação dos moradores sem teto na cidade, a organização de um sindicato de base como o nosso para enfrentar essa conjuntura, é o corredor da luta de classe que vai permitir efetivamente a modificação dessa correlação de forças. Mas gostaria de avançar um pouco mais para uma qualificação. Se a crise é uma condensação de crises, ela tem a sua particularidade na crise econômica, ela se consolida na crise política, ela traz junto à crise política a crise ideológica, ela coloca em risco a perspectiva da crise do Estado, e colocar em risco a perspectiva da crise do Estado não é dizer efetivamente que o Estado está, do ponto de vista dos trabalhadores, criando aquela possibilidade da revolução. Não é isso. É dizendo que o capital não consegue mais usar as características do aparato do Estado, não tão somente a partir da questão do fundo público, da forma que ele queria. Portanto, existe uma perspectiva nesse sentido. Mas essa perspectiva abriu as oportunidades para aqueles que vêm do campo reacionário. A materialidade do fascismo se apresenta entre nós. E tem uma lógica importante para entender esse debate aqui. Qual é essa lógica? O Brasil é tradicionalmente, e aí é bom estudar um pouco a formação social brasileira, aquele país onde a autocracia burguesa se reinventa pelo pacto das elites. E o PT, lamentavelmente, não fechou as balizas da autocracia burguesa no Brasil. O PT ampliou as balizas da autocracia burguesa no Brasil, ampliou do ponto de vista ideológico na mídia, ampliou do ponto de vista do conservadorismo, inclusive com as leis de combate aos movimentos sociais, e se aliou às frações de classe que governou o bloco do poder que orientou o governo burgo-petista. O que está em discussão, meus camaradas, não é o golpe. A narrativa do golpe, ela saiu bem, ela conseguiu ter presença na sociedade. O que está em discussão é que as manobras institucionais foram permitidas porque o PT ampliou as balizas da democracia burguesa. E em sendo assim, se amanhã três senadores mudarem de opinião, já deixou de existir o golpe. Ou seja, pela lógica daqueles que defendem a materialidade do golpe, 3 senadores votando, se dá um golpe que coloca a Dilma no poder novamente, né? Então, é difícil ter consistência esse tipo de análise. O que eu quero colocar aqui nesse momento é a perspectiva da unidade. Eu acho que a fala da diretoria nesse momento acenou para aqueles que, quando estavam sendo abatidos pelo governo burgo-petista, não se colocaram como companheiros nem solidários, né? Mas nesse momento estamos chamando esse conjunto de camaradas para um novo enfrentamento. E a unidade da classe e a unidade da ação é o elemento central. Nesse sentido, nós defendemos, nós, da unidade classista, esses camaradas que assinam esse texto, nós defendemos a perspectiva
da unidade na palavra de ordem que diz fora Temer. Mas fora Temer tem que vir adicionado por um conjunto de questões que interessam aos trabalhadores. Ao lado disso, nós consideramos que a greve geral tem que ser uma articulação para modificar a correlação de forças na luta de classes no Brasil. Organizar a classe, perspectivar no sentido das transformações que nos interessam. Portanto, consideramos que um encontro nacional das classes trabalhadoras não é para dissolver centrais, não é para dissolver movimentos, é para articular com mais força e capacidade aqueles que se movimentam no campo do trabalho. E por fim, concluir que o processo de eleições gerais não é a saída para o Brasil. A saída para o Brasil não é dentro da institucionalidade que vai ser coordenada pelo parlamento burguês que nós temos. A saída para o Brasil, a organização da classe, a unidade da esquerda e a perspectiva de lutar por algo mais consistente, que não são as reformas da social-democracia, é a perspectiva do socialismo, é a perspectiva da luta de classe, é a perspectiva do poder popular. Muito obrigado.